Olá, meus queridos! Vamos para mais uma aula de redação com a professora Carla. Nesta aula, a gente vai aprender outra parte do texto dissertativo. A primeira aula foi sobre a introdução, agora será sobre o desenvolvimento, tá? Então, a gente vai treinar criar argumentos para um texto dissertativo argumentativo. Antes do exercício, tem umas explicaçõezinhas aqui que eu quero passar para vocês, tá bom? Então, bora lá. Ó, então, o texto dissertativo argumentativo no Enem. Então, retomando, toda aula eu vou falar sobre isso para entrar na cabeça de vocês, tá? Como mencionado, o texto dissertativo argumentativo é a modalidade de escrita cobrada na prova do Enem. Qual que é a competência 1 que é cobrada? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, tá? Então, não deve usar gírias, não deve usar palavras abreviadas, enfim, é a língua formal. Competência 2. Compreender a proposta de redação e ampliar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. É compreender o tema. Então, está pedindo para vocês escreverem sobre a desigualdade social. É necessário que vocês desenvolvam um texto falando sobre isso. Se vocês falarem sobre intolerância religiosa, vai fugir do tema, tá? Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Vocês vão defender o ponto de vista de vocês, tá? Então, vocês vão colocar argumentos, vão colocar dados, enfim, é defender um ponto de vista. Vocês vão convencer a pessoa que vai ler o texto de vocês sobre o ponto de vista. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aí é a parte de coesão e coerência, é a parte dos erros ortográficos, pontuação, acentuação, enfim, né? A parte dessa correção gramatical. E a competência 5. Elaborar a proposta de intervenção para o problema. Olha só, gente, são 5 competências. A conclusão, ela ocupa uma competência sozinha para ela. Então, assim, o Enem, ele analisa muito o que você vai sugerir para resolver aquele problema. Porém, hoje, a gente não vai trabalhar a conclusão. Vai ter uma atividade voltada só para a conclusão, ok? O que são argumentos? A argumentação consiste em uma atividade discursiva, falada ou escrita, utilizada no intuito de influenciar determinado interlocutor por meio de argumentos. Os argumentos demarcam ou demandam uma estrutura composta por apresentação e organização de ideias, estruturação do raciocínio em defesa a um ponto de vista, tese. A argumentação, nesses termos, pode ser entendida como um processo em que, em diferentes contextos, o indivíduo precisa defender uma tese e persuadir o seu interlocutor. Então, gente, a gente já argumenta o tempo inteiro, sabe? Desde criança. O argumento é quando você pede para os seus pais para ir em algum lugar e eles perguntam, eles não deixam, e você vai argumentar. Por que você quer ir? Aí você fala quem vai, aí você fala que lá não é perigoso, aí você fala que você vai voltar cedo. Isso são argumentos. A gente usa isso a vida toda. Ou até em sala de aula, né, no ensino, na nossa vida escolar, assim, no início, quando a gente não faz uma atividade no tempo certo e você vai tentar convencer o professor de entregar no outro momento, aí você explica para ele por que você não entregou. Isso são argumentos, tá, gente? Então vamos lá. Dentro desses argumentos, existem os operadores argumentativos,
que a gente usa também, a gente costuma falar que são os conectivos, são as palavrinhas que dão liga, certo? Ó, a argumentação apresenta em sua construção um elemento linguístico essencial em sua elaboração, os operadores argumentativos. Eles correspondem a um conjunto de conjunções, advérbios e expressões de ligação que estabelecem uma diversidade de relações. Assim, a depender do tipo de relação que o operador argumentativo estabelece, ele pode ser classificado de maneira específica. Vejamos algumas dessas relações postas em funcionamento. Ó, então nós temos aí o operador chamado junção. Ele faz uma junção entre uma ideia e outra, tá? Ele faz um acréscimo. Olha o exemplo. Ele foi e não voltou. Então tem duas ideias. Ele foi, mas eu quero acrescentar outra. Eu uso o e. E não voltou, tá? E aqui tem outros operadores que faz esse acréscimo, né? Que a gente chama de junção. O como, além de, além disso, ainda, certo? Esse slide aqui, gente, vocês vão poder usar igual a outra atividade. Vocês vão poder usar essas palavrinhas e esses exemplos para resolverem, para fazerem atividade que eu vou colocar para vocês no final da aula, tá? O outro operador argumentativo é o de oposição. Ele faz uma relação de termos opostos, tá? Geralmente é representado por mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Olha o exemplo. O governo fez altos investimentos em educação. Olha só, o governo investiu muito, mas o Brasil ainda ocupa os piores lugares nos rankings internacionais. A mesma coisa assim, ó. Eu estudei muito para aquele concurso público, porém não consegui atingir o resultado esperado. Então são ideias opostas, certo? Aí eu uso mas, ou porém, no entanto, etc. Causa. Os enunciados se apresentam como causa ou explicação para que outro ocorra. Os principais operadores são porque, pois, como, por isso. Então vamos lá. Exemplo. Devemos racionar o consumo de água, pois ela está em extinção. Tá? Então, é uma frase que eu tenho, é uma causa. Se eu não fizer aquilo, vai ocasionar aquilo. Então, por exemplo, se você não estudar, não, devemos estudar, devemos praticar bastante a escrita, pois nos renderá frutos na redação do Enem. Então, aquilo que eu estou fazendo gerará uma causa no futuro, certo? Condição. Apresenta um enunciado como sendo condição para que outro ocorra. Os operadores mais conhecidos são se, caso, desde que, contanto que, a menos que e a não ser que. Olha o exemplo, gente. Desde que você estude, poderá ser aprovado no exame. É uma condição. Olha, se você chegar no horário hoje, você vai poder sair de novo no próximo momento. Certo? Então, é uma condição. Finalidade. Gente, outro operador argumentativo. Constrói uma ideia de propósito por meio dos seguintes operadores. Para, a fim de, com o objetivo de, com o intuito de, com o propósito de, com a intenção de, etc. Exemplo. A teoria foi desenvolvida a fim de explicar determinados fenômenos das relações sociais. Então, vamos lá. Por exemplo, um outro exemplo. O cursinho da Uniafro virtual existe para auxiliar ou a fim de auxiliar alunos alunos que têm dificuldades em estudar presencialmente possam
estudar em momentos oportunos e adequados à sua realidade. Certo, gente? Vamos para o próximo. Conclusão. Corresponde ao fechamento de uma ideia, envolvendo um raciocínio geral ou específico de uma questão apontada. Apresenta-se com os seguintes operadores. Portanto, logo, então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso, pois. Exemplo. Foucault, portanto, defende a ideia de uma sociedade construída por meio de uma série de mecanismos de controle. Olha só, então, na conclusão, eu estou concluindo uma ideia. Então, eu digo lá, Carla, portanto, precisa de mais dinheiro. Que horror, né, gente? Mas, assim, é isso, tá? É uma ideia de conclusão. Esse exemplo foi ruim, mas eu preciso de mais dinheiro mesmo, gente. A gente precisa, né? Pra gente viver com dignidade, pelo menos. Agora nós vamos nos tipos de argumentação. Existem várias formas de se construir argumentação em um texto. A seguir, listaremos os 5 tipos de argumentação mais utilizados e conhecidos. A argumentação de autoridade. É quando a gente vai argumentar ali no nosso desenvolvimento e a gente vai citar algo que uma autoridade declarou. Eu estou comprovando aquilo que eu estou falando. Né? Então, foi um centro de pesquisa, foi uma universidade, foi um pesquisador, foi um especialista naquela área que disse. Então, eu estou comprovando aquilo que eu estou falando. Olha o exemplo aqui, gente. Segundo pesquisa do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo, MAD-USP, 1% dos homens brancos ricos recebe mais do que todas as mulheres negras no Brasil. Então, eu estou citando um argumento aqui e estou comprovando com um dado que eu peguei de uma autoridade, certo? Argumento histórico é quando eu vou utilizar algum fato que aconteceu da história, sabe? Então, vamos lá. Os problemas de desigualdade social no país nos remetem às práticas racistas herdadas pelas instituições e pela população desde o período escravista, com início no século XVI. É importante que, se nós formos citar tanto de autoridade quanto um argumento histórico, que a gente tenha domínio do que a gente está falando, tenha certeza, porque eles vão conferir tudo isso. Se tiver errado, por exemplo, a gente perde esse argumento. Argumento de exemplificação. Ele pode apresentar, por exemplo, narrativas cotidianas para evidenciar um problema e, assim, ajudar na fundamentação do ponto de vista. Exemplo: a violência contra a mulher pode ser percebida em termos práticos. Por exemplo, nas sucessivas agressões sofridas por Maria da Penha durante o seu casamento, hoje, além de ela ser uma ativista pela causa, tem seu nome designando a lei de proteção às mulheres. Então, aqui eu estou citando um exemplo nosso do cotidiano, um exemplo que a maioria das pessoas conhece, né? Ou deveriam conhecer. Argumento de comparação é quando eu comparo um item a outro, certo? Olha o exemplo. Na Finlândia, as melhorias na educação passaram nos últimos 20 anos, pelo menos, por uma sucessão de políticas voltadas para a valorização do professor e capacitação profissional. Já no Brasil, o piso nacional continua muito abaixo da média nacional e há um déficit na formação de boa parte dos profissionais. Então, eu estou comparando 2 países para eu poder argumentar e provar ali o meu ponto de vista. E o quinto exemplo é o argumento por raciocínio lógico.
Uma forma de compor as ideias com base nas relações de causa e efeito, gerando uma interpretação que pode ir de encontro com a tese defendida. Exemplo: o aumento da pena e da lógica punitiva no sistema penal em outras regiões do globo não resultou em uma diminuição da violência. Logo, o aumento da pena e a maior rigidez no sistema brasileiro deve gerar as mesmas consequências. Aqui é raciocínio lógico, tá? É algo que eu entendo, mas que eu tenho que as pessoas também vão entender um raciocínio lógico, certo? Então, aqui são os 5 tipos de argumentos, tá, gente? Com esse material aqui, vocês vão poder usá-lo como referência para fazer a atividade que eu vou colocar junto com esse PPT para vocês. O que será essa atividade? Essa atividade tem vários inícios de textos de frases, e vocês vão completar com argumentos. Então, tem a tese que a gente fala, que é a primeira parte, e vocês vão completar com o argumento. Aí tem um exemplo lá direitinho. Então, por exemplo, eu inicio lá. Eu inicio assim. Desde sempre, há crianças que deixam de estudar para ajudar as famílias em casa. Pois, e aí vocês vão continuar com o argumento. Então, são vários exercícios assim, que eu joguei para vocês o início e vocês vão completar com um raciocínio argumentativo, que é para a gente treinar os argumentos, para a gente desenvolver um texto argumentativo, tá bom? Por hora, vocês vão fazer essa atividade essa semana, ok? E aí, depois eu coloco um tema para vocês desenvolverem um texto dissertativo, tá bem? Gente, então uma boa semana para vocês e eu estou aqui à disposição se precisar de alguma coisa.